Vou falar 9:2. Um pequeno testemunho, né, não vou pregar aqui, mas vou passar algum tratar a nível de que Deus tem falado comigo nesse tempo, né. Vou ler aqui Ezequiel, se quiserem pegar, capítulo 2. Em 2016, fiz uma viagem para a Ilha da Madeira, eu, meu marido, Larissa, nível de passear, ver a família depois de muitos anos. O Machado nunca mais tinha voltado para Portugal desde que veio para o Brasil. E ele falava para mim assim: o dia que eu for lá, eu não volto mais. E eu dizia assim: imagina, não vai voltar mais. Então, tanto enchi que fomos viajar. E lá, chegando lá, um dia de manhã, Deus falou comigo de uma forma muito clara e talvez nunca mais vou ouvir daquele jeito. Acho que nunca mais vou ouvir a não ser no céu. E a palavra, que eu ouvi foi baseado nesse Ezequiel 2, né. A minha mãe, ela era da Assembleia de Deus e ela amava as louvores. Então eu cresci, assim, com a minha infância ouvindo os discos de vinil e ela colocava, tinha pouco CD ou pouco disco, e ela colocava e aquela música gravava aqui, porque não tinha muito, né, então já obrigada a ouvir os mesmos. Mas aquilo foi martelando, né. Uma das músicas que eu ouvia, um dos hinos, era assim: jovem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu tenho uma obra para realizar e eu quero usar-te em minhas mãos. Era aquela música falando. Eu ouvia aquilo, ouvia aquilo, ouvia aquilo, ouvia aquilo. E depois continuava, né? E aquela música desse versículo aqui, 2, capítulo 2 de Ezequiel. Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até esse mesmo dia. Então, foi essa palavra que eu ouvi um dia de manhã, acordei e tal, o Machado ainda estava dormindo, e eu ouvi uma voz que falava dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu via a direção do céu. E a voz era exatamente, ela repetia esse hino: põe-te em pé e falarei contigo. Eu tenho uma obra para realizar e eu quero usar-te em minhas mãos. Mas era uma voz tão clara, claro, eu não fiquei de pé, eu fiquei parada, 30 minutos no mínimo parada, ouvindo, mas o que é isso? Eu ouvi, eu lembrei, é Deus, é eu, e eu fiquei parada um tempão. Mas foi muito claro. E, claro, baseado nessa palavra, depois de um tempo, Deus falou com Machado também, pela Bíblia, pela palavra de Deus, e somado tudo, a gente compreendeu que Deus nos levava lá, e aí voltamos para o Brasil, vendemos, resolvemos tudo e fomos. E eu fui com essa palavra, né? Deus tem uma obra para realizar. E o tempo, entramos lá no grupo carismático, começamos a fazer alguns trabalhos na igreja, tal, com muita dificuldade, com muita luta, né? Um grupo pequeno, necessitado, um povo que ama Jesus, mas precisa de muita ajuda. E eu com aquela palavra na minha mente, né? Deus tem uma obra. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, até que um dia eu me enchi. Falei: Deus, eu não estou vendo obra nenhuma, eu só estou sofrendo, tudo que eu quis fazer não deu certo, ou seja, parece que eu estou patinando aqui. E cadê a obra? Não estou vendo obra nenhuma. E então, sabiamente, né, meu marido disse assim para mim: a obra é em nós, a obra é em mim e você. Você está esperando Deus fazer obra no povo? É no nosso coração. E parece que eu sentei assim, aterrisei, né? Tava pensando muito alto e Deus falou: mas quem disse que eu quero converter o povo? Quero converter você. E depois desse processo todo, né, de doença do Machado, de luta, morte, pós-morte, então, assim, verdadeiramente eu não sabia que eu tinha tanta coisa para me converter, porque passou muitas coisas e ainda passa por meu coração. Mas essa palavra dele, Deus tem uma obra para fazer, essa obra é em mim,
começar em mim e a partir de mim Deus vai fazer, né? Poderia aqui ler muitos outros versículos, né? Mas não vai dar tempo e também acho que não é o propósito. Então, a partir daí que ele faleceu, eu pensei agora, o que eu faço da vida? Preciso voltar aos trabalhos. Preciso levantar do chão, e aí eu comecei a buscar muitas palavras e pedir a Deus, porque eu também não conseguia mais ficar em casa. E procurei aquele livro na internet, né, que a gente, ai, como é o nome dele? Bob Mumford, é aquela parte que Deus quer nos quebrantar. Como é que eu me lembro do nome aí, né? A patrola de Deus. Palavra de Deus. A patrola de Deus. E ali teve uma palavra que tocou muito no meu coração, né? Que ele fala entre o Egito e Canaã, tem um deserto, e nesse deserto Deus quer revelar o orgulho do nosso coração e nos converter, né? Então, essa palavra está em Deuteronômio, que vocês podem ler depois, se vocês quiserem, acho que 8, se eu não me engano, que fala que Deus está ali visitando o povo e está Moisés chamando o povo e falando, é isso mesmo, capítulo 8. Vocês estão aqui reclamando que vão morrer, mas quem disse que eu quero mesmo que vocês morram, nós estamos muito vivos, né? Então Deus falando comigo, você precisa morrer, né? Depois, a partir daí, uma palavra que Deus tocou muito no coração meu foi sobre orgulho, né? E eu tenho um grupinho que eu ministro lá, e eu disse para eles, eu preciso voltar, preciso de vocês, não posso mais ficar em casa e vou procurar o que Deus quer falar. Então, Deus falou muito sobre o orgulho, a arrogância. Deus tem uma obra, ai que maravilha, né? Que grande obra Deus tem para fazer. E na verdade, esse orgulho inflado, Deus fura e você murcha, e você descobre que você é pecadora, que você é orgulhosa, que você é arrogante, que você acha que Deus precisa de você, que o povo é menos espiritual que você saiu de um país maravilhoso, grande, tão cheio de espírito, vai para um lugar tão pobre, tão humilde, tão assim, tudo, né? Então, aquele orgulho infla, murcha, e aí você descobre que você está um nada. E aí você fala, mas Deus levou porque Deus já tinha a obra na vida dele completa. Eu só entendi isso depois. Mas em mim, Deus tem uma obra a completar, né? Estudei o orgulho de Nabucodonosor, né, em Daniel, capítulo 3, 4. Estudei o espinho na carne do apóstolo Paulo, para que ele não se orgulhasse das revelações de Deus. Naamã, né, que se orgulhou e Deus quis convertê-lo, e antes da conversão, Deus humilhou, da cura, Deus humilhou. E para finalizar, eu quero só falar de algumas manifestações de orgulho, né? A gente pode ter o orgulho na nossa vida, nós podemos ter orgulho na igreja, no nosso trabalho, e toda a área da nossa vida. E uma igreja, por exemplo, quando você está ali participando, hoje é moda, né? O Brasil tem centenas, milhares de igrejas, então você olhou torto para a pessoa, não cumprimentou, ficou doente, não ligou para saber se estava bem, estou mudando de igreja. Então, eu cheguei aqui, eu vi tanta confusão e tanta mudança e tanto rolo na igreja, eu disse, nossa, quanto orgulho, né? As pessoas, elas saem da sua igreja ou do seu grupo, porque ou ela é muito sábia, ou canta bem, ou ora bem, e na verdade ela pensa o seguinte, esse lugar é muito pequeno, muito simples para mim, eu vou num lugar que tem internet, que a igreja é ao vivo, que me dão valor, esse lugar aqui, não, né? Eu preciso de algo mais, onde eu apareça, onde eu exerço o meu dom, meu ministério. E nisso tudo tem lá uma mistura de orgulho, né? Também na família existem outras pessoas que estão com tantos problemas, mas ela não abre a vida, não conta, não confessa, não pede ajuda, porque ela precisa se humilhar, para ela confessar que ela não é aquele bom pai, que o seu filho dá problema, que o seu casamento não está bom, que as finanças não estão boas. Reconhecer toda essa dificuldade é deixar Deus tirar esse orgulho de nós, moer esse orgulho, né? Tem outros que não param em empresa, né? Porque elas estão na empresa, se a empresa não paga bem, né? Eu sou um ótimo funcionário. Se eu sair daqui, essa empresa é capaz de falir, né? Então, assim,
Ela se acha tão, que ela vai pulando de empresa em empresa e nunca para e nunca deixa Deus trabalhar. E assim, em todas as áreas, a gente encontra orgulho, né? E quando nós queremos que Deus mude o outro, a obra é em nós, né? A obra é em mim, a obra a começar em mim. E através desse moer, desse quebrantar, é que Deus vai me quebrantar. E então, talvez ele já me leve, que eu já estou conforme ele quer, conforme ele fez na vida do meu marido. Ou não, talvez ele queira me moer e depois eu poder ser um instrumento na mão dele. Mas eu sou o foco de Deus, né? Nós somos o foco, nosso coração. Então, que Deus possa trazer esse entendimento, essa revelação e mudar esse entendimento carnal, né, que nós temos, e soberbo, né, e orgulhoso, que o Senhor tenha essa abertura em nós, né? É isso que, resumidamente, eu tenho para passar para vocês, né? Que Deus abençoe vocês todos. Eu vou falar porque eu tive o privilégio de passar com a Letícia 8 dias lá na imersão presencial e a gente teve chances de compartilhar experiências, né? Enquanto ela falava, para quem não sabe, acho que todos sabem aqui, né? Sim, sabem, mas tem aqueles que não, que vão ver essa mensagem no YouTube, né? E talvez não saibam. O Machado, esposo da Letícia, foi acometido de câncer, ele começou com torcicolo e 18 dias depois foi diagnosticado com câncer e metástase. E nós todos oramos e oramos com a voz do coração, mas a soberania de Deus aprove levar o machado a despeito das nossas orações. Mas durante esse processo, foi um processo que talvez durante uma vida inteira, Deus trabalhou não só na vida da Letícia, do Machado e seus familiares, como nas nossas vidas também, né? A soberania de Deus, soberania de Deus. Em paralelo, embora a gente não sinta, não vê, não perceba, não sinta tão claramente, durante esse período a gente pode afirmar que tudo, absolutamente tudo, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não se esqueçam do finalzinho do versículo, né? E são chamados segundo o seu propósito, né? Conversando com a Letícia, não vai dar para falar, mas no ensino de catequese dela, tinha uma jovenzinha chamada Sara que, né, é uma jovenzinha bem atuante, bem forte e tudo mais. E na família da Sara, havia uma briga lá entre a família. Interessante que lá no velório a Letícia compartilhou que um dos irmãos estava separado lá da família e no velório estava toda a família reunida. Isso que os olhos viram, os que os olhos não viram, Deus com certeza trabalhou, está trabalhando e ainda vai trabalhar, né? Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, ainda que a gente não entenda, e só no final ela se torna agradável. E a Letícia falou, olha, não me sobrou nada, mas ela está uma nova Letícia, né? E assim que Deus possa fazer com a igreja, né? Que não sobre nada a não ser o Senhor e a esperança da vida eterna, né? Isso, eu acredito que Deus vai trabalhar em maior nível, menor nível, na vida de todos nós, que não é essa vida arraigada aqui, prosperidade, saúde, sucesso, vantagens, destaque, não, nada, né? É ser como Jesus é, a pura expressão do amor que vai em direção ao outro. E de mim, cuida Deus. Deus não nos deixa faltar absolutamente nada, nem materialmente e nem imaterialmente. Perdoa por ocupar o tempo, mas tem muito oceano debaixo da fala da Letícia, né? Vivido ao vivo em cores e que Deus está graciosamente compartilhando conosco. Que o Espírito Santo fale tremendamente aos nossos corações, aos corações daqueles que ouvirão essa mensagem, para todos, né? E a igreja, que é uma só, não importa a denominação, o endereço, ou a missão, ou a visão, somos uma igreja só. E sim, nos tornaremos a imagem e semelhança de Cristo. Muito obrigada, Letícia. Eu sei quão difícil foi, né, vir aqui e compartilhar com a gente, mas a sua fala nos encoraja. Amém. Letícia, obrigado do testemunho e você falando, né,
sobre o orgulho, né, e todo o testemunho aí de Deus querendo tratar com vocês, a gente vê Deus querendo reinar na vida de vocês, né, e eu creio que ele reinou, né, na vida do Machado, e esse testemunho é importante para nós, né. Então, nós não estamos no trono, é ele que está no trono, ele que está reinando, ele que está governando as nossas vidas. Mas muito, muito obrigado pelo testemunho. Deus abençoe tua vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, te bendizemos, te adoramos, porque tu é um Deus tremendo, maravilhoso, soberano, que opera maravilhas nas nossas vidas, Deus. Somos lentos, às vezes, para entender, mas a tua misericórdia, a tua paciência, o teu carinho vai trabalhando nas nossas vidas e, ó Deus, vamos enxergando, como nesse testemunho da Letícia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala, continua falando, como a Elaine falou, continua trabalhando as nossas vidas, tudo aquilo que tu tens, o teu Espírito tem tratado com cada um, ó Deus. Continua, Senhor. Queremos que o teu reino se estabeleça poderosamente nas nossas vidas. Tira tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a manifestação do teu reino em nós, Senhor. Todas as nossas orações egoístas, ó Deus, para que o teu reino venha, que o teu reino venha do teu jeito, não do nosso jeito, Senhor, como nós falamos mais cedo, Pai. Em nome de Jesus, nós te bendizemos e te adoramos, ó. Que a tua igreja possa estar contigo, Deus, clamando e reinando contigo em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem para a gente contextualizar com a palavra do Maurício há pouco, às 6 da manhã, para sermos embaixadores de Cristo, reinar com Ele aqui na Terra, precisamos passar por esses períodos de estreito da vida. Como a Letícia entendeu, sabe, precisamos crescer. A obra é em nós. Mas, senhor, eu não estou entendendo por que tanta coisa. Você tem que desaparecer para Cristo aparecer. O embaixador, ele não leva a imagem dele. Ele leva a imagem do seu reino. Então, sabe por que passar por esse estreito? Você tem que aprender a sair de cena, para que Deus apareça. No meu ponto de vista, a ministração da Letícia ficou muito claro isso na minha mente. Então, para atingir a estatura de embaixador de Cristo, você tem que sumir. E Cristo aparece. Amém, amor. Amém. Vou fazer um comentário rapidinho, né? Letícia, Deus te abençoe. Foi uma palavra muito edificante e eu fui muito tocada com essa palavra, porque me fez lembrar, né? Então, alguns anos atrás, a gente teve um chamado para trabalhar na Igreja Católica, né? E ali nós entramos como pastorais familiar, né? Depois de exercer alguns anos, teve, né, a mudança de chamar para outros ministérios, né? E nós pegamos um ministério que muito dificilmente as pessoas às vezes não querem, até porque às vezes o fato de que trabalha fora é mais difícil, que é o ministério de ser ministro dos enfermos, né? Então, eu e meu marido, a gente assumiu esse ministério de ministro dos enfermos, né, da Eucaristia, aonde nós vamos até a casa desses enfermos, somos maioria idosos, e lá nós levamos o evangelho, a palavra, distribuímos a Eucaristia. Então, é uma coisa assim que, realmente, aquilo que, quando a gente chegou lá, que nós fomos convidados para ir trabalhar lá, às vezes na nossa mente a gente, poxa, né, vamos lá, vamos converter aquele povo, e eu confesso, como você falou, para nós está sendo tão edificante que nós, assim, tivemos, assim, Deus teve que quebrar muito isso no nosso coração, até porque essas visitas tão humildes, tão simples naqueles lugares, são visitas que não aparecem, assim, é um ministério que não aparece, não tem destaque, e é isso que realmente o Cristo quer, né? Não é aparecer, não é destacar, porque naquele momento eles falaram, olha, vamos renovar os ministros da palavra, que ministra né, faz as celebrações, mas
um dos ministérios mais que necessita lá é esse de ir até os enfermos. E assim, só para resumir, nós temos sido assim, muito edificado, muito abençoado. Tem uma senhorinha que ela vai completar agora 100 anos, ela está muito lúcida, né? E a felicidade dela era quando ela podia estar na missa, lá na igreja, mas hoje, lá na casa dela, a gente chega, a filha dela fala assim: olha, a mãe estava aqui ansiosa, esperando vocês chegarem. O dia mais feliz dela é o dia que vocês vêm aqui trazer a palavra, trazer a Eucaristia. E ela fala: nossa, é uma felicidade eu poder estar recebendo vocês, eu estou recebendo Jesus na minha casa. Então, tudo que você colocou assim, sabe, ardeu no meu coração e, resumidamente, era isso que eu queria, né, só para testemunhar. Deus abençoe. O Espírito vai falar muito com a gente, né? Então, queridos, sejam abençoados.